Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Quem aí está passando por algum tipo de dor? Hoje a gente vai entender os motivos que levam ao nosso Pai a colocar a dor no caminho da nossa vida, tá bom? Vamos lá. O primeiro motivo que leva Deus a colocar a dor na nossa vida está aqui em Tiago. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Aqui. Esse é o primeiro motivo que Deus coloca a dor na nossa vida, para testar a nossa fé. Deus não quer que nós tenhamos fé e confiemos nele somente quando as coisas boas acontecem na nossa vida. Ele quer também, e é o que ele mais quer da nossa vida, é que nós mantenhamos a nossa fé mesmo quando as coisas deem errado, inclusive quando as coisas deem errado. Entender que existe um propósito, existe um motivo infinitamente maior que nós não, talvez ali naquele momento não entendamos, tá? Que leva Deus a colocar aquela dor na nossa vida. E o primeiro motivo aqui, como é falado muito bem em Tiago, é para testar a nossa fé. Porque Deus sabe que se na dor a gente mesmo assim mantiver firme na certeza de que Deus sabe de todas as coisas e não reclamarmos e continuarmos felizes, Ele sabe que a gente vai sair dali, dessa situação, ainda mais fortalecidos para o objetivo dele que a gente vai ver lá na frente. Qual seria o grande objetivo de Deus em nos provar, tá? O segundo motivo que leva Deus a colocar a dor na nossa vida está aqui em Provérbios. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então o que aqui acontece é o seguinte: tudo de ruim que passamos são frutos da nossa caminhada, sem servir a Deus. Se caminhamos errado, Ele nos corrige como um pai perfeito, não é isso? Deus é maravilhoso, Deus é pai de amor e misericórdia. Então o que acontece? Se a gente está seguindo um caminho e esse caminho é errado, o que Ele vai fazer? Ele vai permitir que a dor venha na nossa vida para que a gente possa entender que aquilo ali é uma oportunidade para a gente sair desse caminho que a gente está seguindo e ir para um outro caminho, que é o caminho que Ele espera. Então Deus, como pai de amor, Ele vai corrigir os filhos dele, tá? Para que os filhos dele possam repensar esse caminhar e passar a caminhar na direção dele. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Qual é o motivo, qual é esse caminho errado que a gente faz, que faz com que nós tenhamos essa dor? Está aqui num salmo. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Ou seja, que o salmista está sofrendo, né? E pedindo ajuda de Deus. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação, para tudo aquilo que ele está passando, e meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Olha o final de tudo aqui. Perdoa todos os meus pecados. Qual é a causa de todo o sofrimento? Qual é a causa de toda a tribulação, de toda a dor? Os pecados. O caminho que a gente segue, que é um caminho errado, que posteriormente faz com que nós tenhamos uma dor, é o caminho do pecado. Deus nos corrige para vivermos uma vida sem pecado, pois Ele quer nos purificar, nos preparar para algo grande. Aí, antes de trazer para vocês qual seria esse plano de Deus, o que Ele está nos preparando com esses dois tipos de dor, né? A dor que fortalece a nossa fé e a dor que faz a gente modificar. Ele dá a oportunidade para a gente transformar e ir para um outro caminho, né, da nossa vida. O que a gente pode fazer com a dor, né? Porque a dor, ela está ocorrendo ali na nossa vida e eu preciso de ajudar vocês para poder a gente tentar aliviar essa dor, tá? Sentir um pouco menos de dor nesse momento, porque por mais que a gente esteja sendo provado, né, Deus está testando a nossa fé, por mais que a gente esteja seguindo um caminho errado e Deus está tentando conduzir a gente para um outro caminho, a gente naquele momento está sofrendo, a gente está passando por uma dor. O caminho que a gente tem para poder aliviar essa dor é o seguinte: lembra da cruz, lembra de toda a dor
de todo o sofrimento que Jesus teve na cruz. Tudo que ele fez foi por nós. O sofrimento absurdo dele, toda a dor que ele teve, Jesus suou sangue, tamanho sofrimento. Jesus pediu a Deus que, se possível, afastasse dele o cálice, aquilo que iria acontecer com ele. Ele fala: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se eu não puder, que seja feita a tua vontade. Né? Então, assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte: não importa a dor que você está sofrendo, que eu estou sofrendo, nenhuma delas se compara à dor, o sofrimento que Jesus teve na cruz para nos salvar, nos libertar, para nos dar vida, para nos fazer estarmos aqui hoje buscando ser felizes, buscando o caminho dele. Entende? Então, assim, quando a gente estiver na dor, o caminho que a gente tem para poder diminuir essa dor, tá? E talvez se libertar dessa dor, é a gente olhar para a cruz, olhar para toda a dor e o sofrimento de Jesus e falar assim: isso que eu estou passando não é nada perto do que ele sofreu simplesmente por amor a mim. E ele fez tudo isso porque ele espera que eu, durante toda a minha vida, eu passe sem sofrer o quanto ele sofreu. Então, isso vai ajudar a gente a diminuir e até, de repente, acabar com essa dor e esse sofrimento quando a gente estiver passando. Agora, vamos lá. Qual é o plano de Deus com esse sofrimento na nossa vida? Vou trazer uma passagem que está em Marcos. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Aqui, esse final é exatamente o plano de Deus com relação à dor. Deus só vai nos curar da dor, Deus só vai agir na nossa vida para que a gente sirva. A febre a deixou, Jesus curou ela e ela imediatamente passou a servi-lo. O grande plano de Deus na nossa vida é que a gente seja discípulos dele, que a gente possa viver uma vida para o Cristo, levando a palavra de Deus às pessoas à nossa volta, servindo a ele. Esse é o único objetivo de Deus para cada um de nós. Então o que acontece? Se a gente, quando ele coloca uma dor na nossa vida para fortalecer a nossa fé, ele sabe que se a gente sair daquela situação mais fortalecidos, nós seremos soldados incríveis e muito fortes, tá? Que vão estar lutando nesse exército dele para poder levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Entendem? Quando a gente está seguindo um caminho do pecado e Jesus permite a dor, ele está fazendo isso porque o objetivo dele é que a gente possa viver uma vida para servi-lo. E o pecado, essa vida de pecado, não é a vida que ele quer para a gente. Então ele permite a dor exatamente para a gente poder retomar ao caminho de servi-lo. Esse é o grande ponto. Deus quer que façamos parte dos planos dele. Este é o único motivo que nos faz viver e estar aqui. Tudo na nossa vida gira em torno de servir ao nosso Senhor. Aí agora eu faço uma pergunta, né? Que pode ser uma pergunta que vocês estão fazendo. Como eu posso saber, Vinícius, se eu estou seguindo esse caminho que ele espera, de servir a ele, de ser realmente um discípulo do Senhor nesse momento? Como que eu posso saber disso? Tem uma passagem aqui que ela está sendo relatada muito boa, que está em Tiago. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer por cada um de vocês. Então o que acontece aqui? Nessa passagem, Jesus está caminhando e uma multidão está acompanhando ele.
E ele percebe que muitas daquelas pessoas ali, elas realmente não são discípulos de Jesus. Realmente não vivem uma vida buscando agir como Jesus espera. Então ele tem essa fala exatamente para poder peneirar. Ó, eu vou contar a real aqui para vocês. Quem quer realmente ser meu discípulo vai ter que me amar acima de todas as coisas. Acima de pai, de mãe, de filho, de tudo. Acima de todas as coisas. E acima até da própria vida. Tá? Então, eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer todos os dias. Aonde você coloca Jesus na tua vida? Qual é a importância de Jesus que ele tem na tua vida? Ele precisa ser o número 1, o seu maior amor. Se ele for o maior amor da tua vida, com certeza você está seguindo esse caminho de servir a ele. Porque se você coloca Jesus Cristo como sendo o maior amor e a sua única busca e a sua maior busca na vida, naturalmente você vai estar servindo a ele durante todo o momento da tua vida. Porque você vai buscar copiar o mestre. Você vai buscar agradar o mestre. E é isso que é o grande objetivo de Jesus, que todos nós sejamos como ele, busquemos ser como ele. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui reza para trabalho, para relacionamento, para os familiares? Quem aqui reza para isso? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer, eu rezo. Eu vou falar para vocês uma coisa, mas antes de falar até eu vou ler a passagem que ela já é autoexplicativa. Que ela está em Lucas. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará todas essas coisas. A gente inverte a ordem das coisas. A gente passa o tempo todo rezando, pedindo trabalho, saúde familiar, relacionamento e coloca como último buscar a Deus e buscar o reino de Deus. E o que ele fala aqui maravilhosamente bem, Lucas, é que se a gente colocar como único objetivo da nossa vida buscar o reino de Deus, que é exatamente servir ao nosso Senhor o tempo todo, a gente não precisa de rezar por família, por relacionamento, por nada na nossa vida. Porque Ele sabe de todas as coisas e sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Deus é maravilhoso. O que Ele quer que você se preocupe apenas em servi-lo. Ponto. Se você se preocupar apenas em servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fará com que tudo na sua vida aconteça como você espera, porque Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe da necessidade de cada um. E é isso que a gente precisa de entender. Jesus só vai agir na nossa vida, só vai nos curar com um único propósito, com o objetivo de fazer com que nós possamos servir ao nosso Senhor. Se o objetivo da gente na cura não for para servi-lo, você pode ter certeza que você vai passar a vida inteira rezando que você não vai ser curado. Você vai passar a vida inteira pedindo dinheiro ou prosperidade, enfim, qualquer coisa, você não vai ser atendido. E não é para reclamar de Deus não, porque Ele só vai atender se de verdade o teu objetivo com essa cura, o teu objetivo com essa bênção, seja única e exclusivamente passar a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse estudo tenha ajudado vocês, que quando a dor vier, a gente tenha a consciência que Deus está agindo na nossa vida e que de alguma forma Ele está nos fortalecendo. E a única forma da gente sair fortalecido dessa dor é agradecendo ao nosso Senhor, tendo a certeza de que Ele sabe de tudo. Olhando para a cruz e entendendo e lembrando que não existe dor e sofrimento maior do que o que o Cristo fez por cada um de nós. Não existe. E que a nossa dor, o nosso sofrimento é nada perto do sofrimento de Jesus na cruz por cada um de nós para nos dar a vida. Se a gente tiver essa consciência, se a gente entender que o único objetivo de Jesus na nossa vida é fazer com que nós sejamos servos dele e passemos a viver uma vida servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, tudo muda. A nossa vida muda. A gente passa, ao invés de reclamar, somente a agradecer e entender
que os propósitos para a nossa vida são muito, muito maiores do que aqueles que a gente acreditava. Que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.